Conferência Nacional da Unali termina com vencedores do Prêmio Assembleia Cidadã e eleição da nova diretoria. A presidente será a deputada Tia Ju, do Rio de Janeiro. Comissão de Orçamento aprova mais de 95% das emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual de 2025. Hospitais podem ser proibidos de dar tratamento diferenciado a pacientes particulares e os atendidos pelo SUS. E na agenda cultural tem Gabriela, o musical, baseado na obra de Jorge Amado, exposição em homenagem aos 100 anos da colônia Juliano Moreira e Orquestra Jovem Heliópolis no Museu da Manhã. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. No último dia da 27ª Conferência Nacional da Unali, foram definidos os vencedores do Prêmio Assembleia Cidadã e a nova diretoria eleita para o próximo biênio. No último dia da 27ª Conferência Nacional da Unali, foram definidos os vencedores do Prêmio Assembleia Cidadã e a nova diretoria eleita para o próximo biênio. A presidente será a deputada Tia Ju, do Rio de Janeiro. O primeiro painel do dia abordou a importância e os benefícios da educação financeira e de que maneira esse tema pode ser abordado para os estudantes. Presidente da ABNC, Elias Sfer, falou sobre as iniciativas de sucesso e as políticas públicas já existentes em vários estados do país. No final do debate, Elias apresentou uma série de recomendações aos parlamentares para aprimorar e incentivar a educação financeira. Os parlamentares estaduais têm um papel fundamental nesse processo. Eles podem realmente fazer toda a diferença em colocando a pauta da educação financeira no dia a dia das escolas, no dia a dia das pessoas, para que isso traga uma prosperidade econômica ao seu estado e traga o bem social como um todo, que o crédito traz como um alavancador de negócios, um alavancador da vida pessoal e trazer o bem-estar que todo cidadão tem direito. E foi com muita festa que conhecemos os vencedores da 5ª edição do Prêmio Unali Assembleia Cidadã, uma premiação que tem como objetivo principal incentivar a humanização dos serviços públicos e do poder legislativo. Na categoria Gestão, venceu a Assembleia Legislativa da Bahia, com a Central de Atendimento ao Cidadão, um novo canal de comunicação entre o Legislativo e a população. Na categoria Projetos Especiais, Arranjos Produtivos da Assembleia do Espírito Santo foi o vencedor. O projeto tem como objetivo principal promover o desenvolvimento produtivo local. Rompa o Ciclo da Violência, da Assembleia Legislativa da Paraíba, conquistou o prêmio na categoria Atendimento ao Cidadão. O foco do programa é levar informações para o interior do estado através de palestras e oficinas. A nova diretoria executiva e do Conselho Fiscal da Unali conta com 5 parlamentares da Alerj. Os deputados Felipe Poubel e Júlio Rocha são suplentes do Conselho Fiscal. O deputado Daniel Librelon, o 5º tesoureiro. A deputada Célia Jordão é a nova secretária de Estado do Rio de Janeiro. E a deputada Tia Ju assume a presidência da Unali. A parlamentar fez uma análise dos debates promovidos nessa edição, que teve como tema principal o futuro da educação no Brasil. Trouxemos ao debate um tema tão importante e essencial para o desenvolvimento de qualquer nação, que se chama educação. Quando a gente dá uma olhada pelo mundo e vê os países que saíram de terceiro mundo e deram um salto no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento cultural, quando a gente vai olhar a origem disso, como eles chegaram a isso, está lá, investir em educação. Como disse o professor Clóvis, não existe mágica, a educação não acontece da noite para o dia, é um processo contínuo, mas é preciso investir certo, correto, sem gastar e nem desperdiçar R$1, porque quando a gente investe direito, a gente tem um retorno e aquilo vai crescendo como uma onda, e aí a gente chega ao patamar do que a gente quer. O Brasil está crescendo, mas a gente quer que ele salte de terceiro mundo para primeiro mundo e o Brasil pode chegar.
Hospitais conveniados ao SUS podem ser proibidos de manterem salas de espera e recepções diferenciadas para clientes particulares e pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde. O projeto do presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações na matéria de Flávia Espíndola. Pode ser implantada no Rio a política de proteção e acolhimento de animais de estimação resgatados em catástrofes naturais no estado. A proposta do deputado Daniel Librelon tem como objetivo a redução da mortalidade dos animais domésticos e a integração de políticas públicas de proteção animal. Segundo o projeto, os animais devem ser avaliados por veterinário para definição do melhor tratamento. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto do deputado e presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que proíbe os hospitais do estado a manterem salas de espera e recepções para atendimento diferenciado em pacientes do SUS ou planos particulares. O texto também prevê que o governo do estado faça constar nos contratos de convênio com os hospitais particulares que também atendam pelo SUS medidas que impeçam esse atendimento diferenciado. A proposta agora segue para análise do governador. E passou pelo terceiro dia para recebimento de emendas o projeto de resolução que altera trechos do regimento interno da Alerj. A proposta modifica os horários das reuniões de comissões da Casa e das sessões plenárias. Segundo o texto, as comissões permanentes, especiais e de inquérito devem acontecer entre 9 da manhã e 3 da tarde de segunda a sexta, com exceção das quintas-feiras, quando acontecerão das 2 às 6 da tarde. Já as sessões ordinárias no plenário permanecem às terças e quartas, das 2 às 6h30 da tarde, e às quintas mais cedo, das 9h30 da manhã às 2 da tarde. Já as sessões solenes serão feitas de segunda a quarta, das 9 da manhã à 1 da tarde, e as quintas, das 2 às 6 da tarde. O projeto recebeu uma emenda e retorna ao plenário em mais 2 dias de votações. O deputado Rodrigo Amorim apresentou proposta para conceder isenção da taxa de inscrição de concursos públicos aos pais e responsáveis legais de pessoa com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Para receber a isenção, o candidato deve apresentar documentação para comprovar que é responsável legal pelo deficiente. O texto foi aprovado e retorna ao plenário em segunda discussão. É mais um projeto criando regras para facilitar a vida do cidadão fluminense relacionado ao concurso público. O outro propósito é garantir a defesa daquelas pessoas com deficiência, os pais, cuidadores dessas pessoas, para que possam buscar uma carreira, buscar um meio de vida e, consequentemente, diminuir, atenuar os dramas que muitas famílias vivem no cuidado diário, que só quem vive com uma pessoa com deficiência sabe das necessidades, sabe do cuidado e de todo o aparato que é necessário em torno da família. Os médicos veterinários do estado podem ser autorizados a prescrever canabinoides para auxiliar no tratamento de animais. A proposta do deputado Carlos Mink também prevê a realização de pesquisas sobre a terapia em universidades e institutos no estado do Rio. O texto recebeu 2 emendas e retornou às comissões. A Anvisa aprovou o uso veterinário para 6 patologias. E o nosso projeto diz que para esses projetos está autorizado desde que prescrito pelo médico veterinário. E isso teve o parecer favorável de todas as comissões com boas emendas. Teve 2 emendas, rapidamente vai votar, nós vamos aprovar. Até porque não tem sentido aprovar o canabidiol para as pessoas e não para os animais naqueles casos que a Anvisa diz que faz bem, que ajuda os pobres bichinhos. E o Rio de Janeiro pode ter um programa de doação de materiais de construção para vítimas de desastres naturais. A proposta do Vinícius Cosolino prevê que sejam doados materiais para reconstrução e reparos em moradias. O texto também autoriza o governo do estado a instituir uma linha de financiamento com condições facilitadas. O projeto foi aprovado e retorna ao plenário em segunda discussão. Esse projeto ele vai permitir que esses financiamentos, como a abertura de linhas de créditos, sejam realizados.
e essas pessoas poderão sair, enfim, do aluguel social. Lembrando que essa situação econômica que perdura por um bom tempo, ela não afeta apenas essas pessoas que podem até chegar a viver em situação de rua. Ela afeta também o poder público. Então, sem sombra de dúvida, é um programa que perpassa, que ultrapassa as fronteiras partidárias. E a deputada Tia Ju pede alteração da lei que regula o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. O projeto de lei tem o objetivo de promover a paridade entre os membros do Conselho, de acordo com a legislação federal que determina a formação por representantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil, além de 7 representantes de órgãos públicos. A proposta de alteração aumenta para 9 o número de representações do governo do Estado, dentre as secretarias da Casa Civil, de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, de Cultura e Economia Criativa, de Trabalho e Renda, de Saúde, de Polícia Civil, de Educação e de Planejamento e Gestão, além da Fundação para a Infância e Adolescência. A proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. A Comissão de Orçamento da Alerj foi favorável a mais de 95% das 2.807 emendas apresentadas pelos parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual de 2025, encaminhado pelo governo. Os parlamentares também foram favoráveis a 13% das emendas à proposta de revisão do Plano Plurianual de 2024 a 2027. A votação dos pareceres aconteceu durante reunião da comissão nesta quinta-feira. Os pareceres foram aprovados por unanimidade pelos deputados presentes. Entre as emendas debatidas e acatadas pela comissão está a que prevê um remanejamento de 30 milhões de reais para a Universidade do Estado do Rio, a UERJ. Foi uma emenda em conjunto, tivemos aqui apoio do deputado Andrezinho Siciliano, de outros deputados também, que foi um pedido da reitoria da UERJ para ampliar a capacidade de investimento da universidade em cerca de 30 milhões de reais. A UERJ que vem passando por uma crise orçamentária nos últimos anos e nós precisamos dar atenção a isso. A gente acompanha desde o início do mandato do Drama que a UERJ passa na questão dos investimentos e da dificuldade de continuar prestando uma qualidade dos serviços. E a gente aqui, meu mandato, o mandato do deputado Vinícius Cozzolino, que é um lutador também pela continuidade dos investimentos na UERJ, a gente se coloca sempre à disposição e saímos dessa reunião da Comissão de Orçamento aqui muito satisfeitos, conquistamos a garantia dos investimentos para a UERJ e é isso, a luta continua, como foi dito aqui. Os parlamentares também foram favoráveis à destinação de 140 milhões de reais para a área de pessoal da Defensoria Pública. Como o Estado do Rio de Janeiro está na iminência de adentrar o PROPAG, porque ele deverá ser aprovado pelo Congresso Nacional e os juros que são pagos pelo Rio de Janeiro, eles serão diminuídos, essa sobra que estão previstas no orçamento, elas vão ser direcionadas para outras despesas. E essas despesas foram direcionadas, por exemplo, para alguns órgãos como o Ministério Público, Tribunal de Contas, e nós aqui fizemos um apelo e a Comissão de Orçamento resolveu destinar também para a Defensoria Pública, que vai ter um aumento no gasto pessoal com o aumento do teto remuneratório do Supremo em abril. O projeto de lei orçamentária anual para o ano que vem tem previsão de déficit de 14,6 bilhões de reais. A receita líquida está estimada em 107,52 bilhões e despesas previstas em 122 bilhões de reais. O deputado Luiz Paulo apresentou sugestões para a concessão de incentivos fiscais e aumento de arrecadação de receitas. Nós estamos gastando 22,6 bilhões de reais em incentivos fiscais. O nome técnico disso é gastos tributários. Isso representa aproximadamente 20% do orçamento para 2025. É muito dinheiro. Então, fiz um projeto de lei e também uma emenda na peça orçamentária para que até 2032, que é o ano
que acaba a reforma tributária e acaba o ICMS e o ICS, e vai vigorar o IBS, você esteja com um gasto tributário, né, de incentivo fiscal, de no máximo 1% do produto interno bruto do Estado. Em relação ao pagamento da dívida do Estado com a União, a estimativa inicial era que o refinanciamento da dívida custasse 10,9 bilhões de reais aos cofres públicos ano que vem. No entanto, o parecer da Comissão de Orçamento atualizou o valor para 8,6 bilhões devido à expectativa de aprovação do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas do Estado, o PROPAG, no Congresso Nacional. A revisão dos valores da dívida não ocasionou diminuição de déficit e nem de despesas, pois os valores foram alocados para atender demandas e necessidades de diversos órgãos estaduais. O presidente da comissão, o deputado André Correia, comentou sobre as alterações propostas pelas emendas. Quando o orçamento estabelece um déficit dessa magnitude, mostra, né, que é preciso não só o governo, os poderes, mas como a sociedade está sensibilizada para que a gente tenha tempo e haja com antecedência para evitar o que já aconteceu aqui em anos recentes, que foi a crise total, os servidores atrasados, fornecedores não pagos. Não há possibilidade, né, de haver atraso, ou seja, dificuldade com salários dos aposentados e pensionistas em detrimento dos ativos. Isso não significa que a gente não tem que estar alerta, que a gente tem que estar atento à negociação da dívida pública, que medidas de melhoria, de arrecadação não devam ser implementadas. Enfim, tem uma luz amarela, né, que pode virar vermelha num horizonte de 3, 4 anos. Então, por isso que os nossos alertas têm sido frequentes, né, sobretudo para o Executivo e para a sociedade. Agora, os textos serão apreciados em plenário e as emendas não aproveitadas pela Comissão de Orçamento podem ser destacadas pelos líderes partidários durante a votação. Gabriela, o musical, baseado na obra de Jorge Amado, exposição em homenagem aos 100 anos da colônia Juliano Moreira e Orquestra Jovem Heliópolis, no Museu do Amanhã. Tudo isso e muito mais agora na nossa agenda cultural. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. A agenda desta semana começa com o coral Jovem Heliópolis, que leva uma apresentação única ao Museu da Manhã. O Instituto Bacarelli promove o espetáculo Vozes da Transformação diretamente de São Paulo para as terras cariocas, sob a regência do maestro Otávio Piola. A apresentação acontece no dia 8 de dezembro, às 5 da tarde, no Museu do Amanhã. A entrada é franca. Raul de Ouro Fino lança na segunda-feira o seu novo livro, Sara, Amor Não Rima com Dor. O evento acontece na Blox Livraria em Botafogo, às 7 da noite. O autor deixou um recado para a TV Alerj. Você sabia que a morte pode não ser uma perda? Como? Leia meu livro, Sara, Amor Não Rima com Dor, e que cada personagem tem contato com um dito invisível. É um livro de maneira simples, com humor, e vai te proporcionar muita reflexão. Lançamento 9 de dezembro, Livraria Blux, aqui no Rio de Janeiro. Até. Exposição no Museu Bispo do Rosário comemora os 100 anos da colônia Juliano Moreira. Antigo complexo de manicômios, a colônia Juliana Moreira agora conta com conjuntos habitacionais e prédios históricos. O Museu Bispo do Rosário vai homenagear essa história com a exposição 100 anos da colônia Juliano Moreira, Arquivos, Territórios e Imaginários, que abre neste sábado, 7 de dezembro, às 9 horas da manhã até às 6 da tarde. A exposição fica disponível até junho de 2025. O Teatro Claro Mais recebe a peça Duas Irmãs e um Casamento para uma curta temporada em Copacabana. O envelhecimento, a autoestima e as dificuldades e felicidades dos laços familiares são alguns dos assuntos abordados pela peça estrelada por Maitê Proença e Débora Olivieri. O espetáculo estreia dia 6 de dezembro e fica em cartaz até o dia 22,
com exibições sextas e sábados, às 5 da tarde. Nos dias 9, 15 e 22, a peça terá exibições especiais também às 5 da tarde. E para quem gosta de jazz e bossa nova, tem apresentação neste sábado em Botafogo. Aos 92 anos, o músico Maurício Einhorn faz show no recém-inaugurado Musicorum. Maurício promete tocar composições originais das suas 7 décadas de carreira, além de obras de artistas que marcaram a sua trajetória. A apresentação está agendada para as 9 horas da noite. A peça 5 Danças, do diretor Fernando de Proença, chega ao Sesc Copacabana. O espetáculo usa da vida de 5 dançarinas curitibanas da década de 1960 para contar a trajetória da história da dança e da carreira dessas artistas. As apresentações acontecem até o dia 15 de dezembro, de quinta a domingo, às 7 da noite, no Sesc Copacabana. Gabriela, o musical, encerra a temporada no centro do Rio de Janeiro. As apresentações acontecem neste final de semana no Teatro do Sina. O musical, baseado na obra de Jorge Amado, Gabriela Cravo e Canela, está chegando ao fim da sua temporada no Rio. O espetáculo faz uma reflexão sobre a liberdade feminina e os direitos das mulheres, tentando levar o público a refletir. Sexta e sábado, às 7 da noite, e o encerramento no domingo, dia 8 de dezembro, às 6 da tarde. A peça Dois Amores e um Bicho aborda o preconceito nos palcos do Sesc Madureira. A peça da Notórias Produções conta a história de um pai que mata o cachorro da família por achar que o animal é homossexual. O espetáculo levanta questionamentos sobre homofobia e intolerância. Dois Amores e um Bicho encerra a temporada com a apresentação nesta sexta, dia 6 de dezembro, às 7 da noite. O projeto Caravana no POC Multicultural traz um picadeiro a céu aberto para o Engenho de Dentro. Diversos artistas e grupos de cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro levam a alegria do circo para a Praça do Trem no Engenho. Com apresentações circenses, clássicas e palhaçadas contemporâneas, a Quinta no POC Mostra acontece nos dias 8 e 14 de dezembro, das 4 da tarde até as 7h30 da noite. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até a próxima semana.